continuar? Vamos lá. Então, nós vimos o início do inquérito policial, vimos quem tem atribuição para instaurar o inquérito policial, né? Acabamos de ver quais são os meios de investigação tradicionalmente utilizados no inquérito policial e duas características do inquérito, que são incomunicabilidade e também a incomunicabilidade do preso e o indiciamento. Agora nós vamos ver, a disciplina está no artigo 10 do Código de Processo Penal, também o encerramento do inquérito policial, tanto o encerramento pela autoridade policial e quais as consequências que há depois disso em relação tanto ao Ministério Público, quando concorda com a posição da autoridade, quanto em relação ao juiz, que exerce aí uma função anômala de controlador da obrigatoriedade de ação penal. O Código estabelece prazos para o encerramento do inquérito policial no artigo 10, fazendo uma distinção correta entre as investigações ou inquéritos policiais em que o investigado está solto e naquelas investigações em que o acusado ou investigado está preso cautelarmente. Obviamente que se o acusado está ainda investigado, está preso cautelarmente, o inquérito deve terminar num período mais curto. E o Código estabelece um prazo de 10 dias para o término do inquérito policial, o que é um prazo bastante diminuto, mesmo no caso de pessoas presas, né? E pensem vocês que quando o Código de Processo Penal foi feito, só havia prisão e a liberdade. Nós só tínhamos, do ponto de vista cautelar, os dois extremos. Hoje, nós vamos estudar, no próximo semestre, nesse semestre já, o artigo 319 prevê uma série de medidas cautelares alternativas à prisão e intermediárias, né? No caso dessas cautelares, o acusado não estará preso, por exemplo, obrigatoriedade de comparecimento mensal a juízo, proibição de manter contato com determinada pessoa, suspensão da função pública, proibição de comparecer a determinados locais, até o recolhimento domiciliar noturno. O prazo de encerramento do inquérito é um prazo de 30 dias, porque a pessoa não está presa. Se ela estiver presa cautelarmente, prisão temporária ou prisão preventiva, né, o prazo de encerramento do inquérito é um prazo de apenas 10 dias. Que muitas vezes, nos casos das grandes operações, falei, acho que até na resposta a uma das perguntas da Gabriela, né, sobre os tipos normais de investigação, é pouco. Né? Se nós pensarmos naquela investigação que durou 6 meses, 1 ano, com interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilo, etc., aí você desencadeia a operação com busca e apreensão em 50 endereços das residências das pessoas, das empresas das pessoas, para fazer apreensão de documentos físicos, para fazer apreensão de equipamentos eletrônicos que tem lá não sei quantos terabytes de informações relevantes, e depois da prisão você tem apenas 10 dias para oferecer a denúncia, em que muitas vezes não dá tempo suficiente para análise desse material. Mas este é o prazo legal. E se o investigado estiver solto? O prazo é de 30 dias. Qual o problema desse prazo de 30 dias? Prorrogáveis por mais 30 dias. Por quantas vezes pode ser prorrogado? O Código não estabelece. Então, a interpretação que prevalece é que essa prorrogação pode se dar tantas vezes quantas sejam as necessárias. E isto tem levado a investigações que se prolongam excessiva e indefinidamente, sem nenhum alvo fixo, sem nenhum objetivo preciso, simplesmente porque ninguém quer ser o responsável por arquivar aquela investigação, e às vezes o que é pior, quando a investigação está muito volumosa, ser quem vai ler todo aquele conjunto de centenas e centenas e centenas de páginas para fazer um relatório final, que é a peça do delegado por meio da qual se encerra o inquérito, e manifestar-se pelo arquivamento, né? Então a gente fala, tem uma série de investigações que nós sabemos como ela começou e ninguém sabe como ou quando ela vai terminar, porque cada autoridade policial fica pedindo prorrogação de prazo por mais 30 dias, embora o Código estabeleça 30 dias, já virou praxe pedir a prorrogação
Num primeiro momento começou para ser uma prorrogação por 60 dias. Por quê? Porque quiseram, porque a lei diz que é 30. Depois de 60 começou a ser praxe, pediu prorrogação por 90 dias. Hoje é comum pedir a prorrogação das investigações por 120 dias. E muitas vezes passam esses 120 dias e o que acontece nos 120 dias? Nada, absolutamente nada, nenhum ato de investigação. Aí pede a prorrogação por mais 120 dias. E o que acontece nesses outros 120 dias? Nenhum ato de investigação. Essa semana mesmo, estou fazendo um pedido de encerramento de uma investigação em que o último ato de diligência policial foi realizado em 2018. E a investigação está aberta. Ah, peço mais prazo, peço mais prazo, peço mais prazo. E nada acontece. Então, esse é o mal de nós não termos um prazo máximo. Vocês poderão dizer, bom, mas qual a consequência negativa para o investigado? Hoje, muitas vezes, consequências relevantes. Né? Se ele tiver indiciado, então, nem se fale. Porque ele está lá com aquele registro daquele fato, que é uma mácula contra ele. E hoje, é algo bom que as empresas estejam seriamente considerando o cumprimento efetivo das regras de compliance, né? Mas isso tem gerado um efeito absolutamente perverso em relação à garantia constitucional da presunção de inocência. Porque se uma empresa tiver que contratar uma outra empresa, que um sócio dessa empresa esteja sendo investigado por qualquer tipo de crime, né, ela passa lá, não precisa nem muito... O computador que faz a investigação lá, ele já não passa no cheque do computador e fala, não vou contratar esse cara. Né? Às vezes, se é pagamento, várias vezes eu recebo solicitação de clientes meus, olha, estou aqui para receber um pagamento, a empresa falou que não vai pagar porque o compliance não deixa pagar porque eu estou sendo investigado por tal fato. Me dê uma declaração detalhada do que é a investigação, o prognóstico da investigação, etc, etc. Eu dou essa declaração e às vezes o problema se resolve. Mas imagine se é para ele ser contratado para prestar um serviço, disputando esse serviço com outras empresas. E vem lá o compliance, olha, e essa empresa aí, ó, o sócio tal, está com tal inquérito contra ele. Então, esse tipo de situação causa uma série de danos. É por isso que que o parágrafo 2º do artigo 10 do Código diz que o delegado de polícia pode pedir a prorrogação para diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Ou seja, a lógica da lei é falta alguma coisa que é imprescindível para a denúncia, né? Se falta isso, o delegado fala, olha, peço a prorrogação, por quê? Porque falta ouvir o contador da empresa, para nós entendermos quem é o responsável pela ordem de não pagar o tributo tal da empresa e de não escriturar o tributo devido. Você vai dizer, bom, essa é uma diligência imprescindível para o inquérito. Pô, estou investigando o fulano aqui por lesão corporal, vai lá o nosso exemplo do começo da aula, mas o Instituto de Criminalística ainda não mandou o laudo definitivo para comprovar a lesão corporal. Peço a prorrogação e vou requisitar com urgência ao Instituto de Criminalística, né, a vinda do laudo faltante. Vamos dizer, perfeito, essa é uma diligência imprescindível para o oferecimento da denúncia. Bom, não conseguimos ouvir a vítima, por quê? Bom, porque nos primeiros 20 dias ela ficou internada no hospital e não conseguia falar. Agora, a partir de agora, ela saiu, teve alta e agora é possível, nem que a autoridade policial tenha aqui na residência dela, porque ela está enferma, colheu o depoimento dela. Ok, é uma diligência imprescindível para a conclusão da investigação. Mas às vezes você pede a prorrogação de prazo, por quê? Não, porque precisa ouvir o amigo do primo, do chefe, do almoxarifado. Diligência absolutamente irrelevante. Né? Então, seria preciso que houvesse um controle maior desse pedido de prazo para prorrogação. Só que o que acontece, como que esse controle ele é feito? Hoje, há uma grande discussão, e isso diz respeito à forma de arquivamento do inquérito, porque, antecipando uma matéria, o que acontece? O ato final do inquérito chama relatório. A autoridade policial faz um relatório. Como todo relatório é o quê? É um relato, é uma narrativa do conjunto de coisas que foi feita na investigação. Quando ela faz esse relatório, e ela manda esse relatório, né, o Código diz que a autoridade policial não pode arquivar diretamente o inquérito policial.
Não cabe, ainda que o delegado de polícia diga, olha, investiguei tudo aqui, estou convencido que não há crime aqui, isso é um mero ilícito civil. Uma fraude de natureza civil, isso aqui não é sequer um estelionato. Ou ele diz, investiguei tudo que era possível, não consegui colher nenhum elemento de autoria, não tem como denunciar ninguém aqui. Ele não pode arquivar o inquérito. O artigo 17 do Código de Processo Penal diz que o inquérito não pode ser arquivado pela autoridade policial. E o Código diz que quem arquiva o inquérito policial, no artigo imediatamente subsequente, que é o 18, é o juiz de direito. Então, a autoridade policial se manifesta, faz o relatório, manda para o Ministério Público. E o Ministério Público, se acha que é o caso de arquivamento, diz, acho que é caso de arquivamento. Mas também não é o Ministério Público que arquiva. Quem arquiva é o juiz, artigo 18. É o juiz que concorda ou discorda do arquivamento. Por conta disso, como é o juiz que concorda ou discorda do arquivamento, sempre se entendeu que este pedido de prorrogação de prazo, o prazo deveria ser prorrogado também pelo juiz. Se é o juiz que arquiva, é o juiz que prorroga o prazo. Então, a autoridade policial manda o inquérito, na verdade, para o fórum. O inquérito vai primeiro para o promotor. Do promotor, normalmente, vem um carimbinho, assim, antigamente era um carimbo, hoje já é, sei lá, um Ctrl+C, Ctrl+V da impressora, dizendo, concordo com o pedido de prorrogação do prazo da autoridade policial, vai para o juiz, e o juiz diz, defiro a prorrogação por, no começo era 30 dias, depois por 60 dias, depois por 90 dias, depois por 120 dias. Ok. Então, como é o juiz que faz essa prorrogação, né, hoje se discute se a prorrogação deve ser feita pelo juiz ou pelo próprio promotor de justiça. Por quê? Porque isso, inclusive, já foi objeto de alteração da lei, né, no artigo 28, quem puder, leia a redação atual e leia a redação que está na lei, a lei alterou essa sistemática, dizendo que a prorrogação, que o arquivamento agora não é mais feito pelo juiz, e sim por órgão superior do Ministério Público. Hoje nós temos uma nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, dada pela Lei 13.964. Deixa eu colocar aqui para vocês, ver se eu consigo. Mas o ministro Fux suspendeu a vigência dessa nova redação do artigo 28. Então, hoje nós estamos ainda vigorando, né, a redação antiga do artigo 28. Né? Então, vamos lá. Hoje, a redação nova do artigo 28, mas que não está valendo, é a seguinte. Vou tirar aqui um. Ela prevê um arquivamento pelo Ministério Público. Cortou aqui. Parágrafo 1º, deixa eu colocar o parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º. E parágrafo 2º. Como isso já vem sendo praticado, em muitos casos, essa prorrogação tem sido feita direta pelo Ministério Público, sem passar pelo juiz. A justificativa para isso, para essa mudança, é que muitos dizem que essa intromissão do juiz no arquivamento do inquérito compromete o sistema acusatório. Se o titular da ação penal é o Ministério Público, e é o Ministério Público que tem a obrigatoriedade de propor a ação penal, se um promotor não propuser a ação penal, o controle deve ser feito internamente, interinstitucionalmente, pelo órgão superior. No caso, pelo Conselho Superior do Ministério Público. Né? Veja, por isso que hoje o artigo 28 diz, embora não vigorando,
Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou quaisquer elementos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial, e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, hoje a ideia é que o arquivamento se dê pelo Ministério Público. Mas a redação antiga, mas que ainda está vigorando, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. É ruim que o código aqui só está com a redação nova e já dele. Não, aqui deve ter a redação dessa forma que eu abri, ainda tem a redação antiga. Vejam que na redação antiga, mas que é que está vigorando, diz: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, peças de informação, o juiz, no caso de considerarem precedente as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ou das peças de informação ao procurador-geral. Portanto, no sistema ainda atualmente em vigor, quem controla o arquivamento é o juiz, e não o próprio Ministério Público. Por conta disso, quando nós temos esses pedidos de prorrogação de prazo, hoje tem prevalecido já o que vai ser a regra futura do artigo 28, ou seja, que quem controla esse prazo é diretamente o Ministério Público. Né? Se ele que vai oferecer ou não a denúncia, se ele que vai pedir o arquivamento ou não da denúncia, cabe a ele, Ministério Público, concordar ou não concordar com a prorrogação dos prazos do inquérito policial. Então, isto é quando a autoridade policial acha que ainda há diligências a serem realizadas. Quando ela considera que a investigação está encerrada, ela faz o relatório. Né? O artigo, parágrafo 1º do artigo 10 trata dessa peça, do relatório policial. Embora mal disciplinada, a lei não delimita o que é o conteúdo do relatório policial. Né? A grande discussão aqui seria se a autoridade policial, ao fazer o relatório, ela deve simplesmente fazer um historiado da investigação ou ela deve emitir uma opinião dela sobre se ficou apurado algo, se alguém é o autor do delito ou não. A mim parece que o relatório não pode ser uma simples peça narrativa. Ela é a autoridade policial, ela presidiu o inquérito policial. Ela deve dizer, ao final do relatório, se ela entende que foram ou não colhidos elementos suficientes sobre a existência do crime e sobre a autoria de fulano de tal. De qualquer forma, ainda que haja uma manifestação desse sentido da autoridade policial, obviamente ela não é vinculante para o membro do Ministério Público. Assim como não é vinculante o relatório da CPI que está para sair. Então a autoridade policial pode chegar e dizer: para mim está provado que houve crime. O membro do Ministério Público pode concluir: eu acho que isso aqui não é crime, isso é um ilícito civil. A autoridade policial pode dizer: para mim está comprovado que existiu crime e os autores foram A, B e C. E o representante do Ministério Público optar por denunciar somente A e pedir o arquivamento de B ou C. Ou achar que não foi A, B e C os autores do delito e que sim que o autor do delito é D e denunciar só D. Então, a autoridade policial deve fazer um relatório, um historiado de tudo que foi obtido na investigação. Eu, particularmente, acho que para um maior controle da investigação, a regra deveria mudar, e como a investigação ela trabalha com método abdutivo e que tem uma certa parte inicial incontrolável da formulação da hipótese provisória e da busca de elementos de investigação que confirmem essa hipótese, se confirmar, tanto melhor, se não confirmar ou se afastar essa hipótese, cabe à autoridade policial formular uma segunda hipótese, uma segunda linha de investigação e sair atrás desses elementos. Eu entendo que o relatório deveria a autoridade policial, ao final, descrever os rumos da investigação, essas linhas de investigação. Quem era o suspeito desde o início, ou se não tinha, ou quem eram os suspeitos, isso permite uma melhor avaliação da qualidade da investigação, de como ela foi realizada. Mas isso não vigora na prática. Na prática, o entendimento é que o relatório é um historiado da investigação. Quando muito ao final, a autoridade policial indica quem ela acha que é o suspeito do crime, se ela acha que é o caso de uma prisão preventiva ou de alguma medida cautelar, ao final do relatório ela representa pela decretação dessa medida. Mas, de qualquer forma, esse relatório não é vinculante
para o Ministério Público. Até aqui tudo bem? Ok? Se o relatório entendo que houve tal crime, que o acusado é fulano de tal, normalmente o que acontece? Encerra-se a investigação e o promotor de justiça vai oferecer denúncia contra aquele fulano por aquele crime. Mas é possível que a autoridade policial entenda que a investigação está concluída e o Ministério Público acha que não. Mesmo que a autoridade policial elabore um relatório dizendo a investigação está concluída, é perfeitamente possível que o membro do Ministério Público diga, não, mas eu acho que ainda há diligências imprescindíveis a serem realizadas. E daí ele pode se manifestar pelo retorno dos autos à autoridade policial para a realização daquelas diligências. Vamos imaginar que a autoridade policial vai lá e diga, olha, para mim está encerrado, o crime está provado que houve o crime X e que os autores foram A e B. E o Ministério Público lê naquele relatório e fala, não, tudo bem, eu concordo, eu acho que o crime está provado, acho que A e B são coautores desse delito. Mas pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente o C também participou. Olha, o C era superior hierárquico de A e B, a investigação diz que teve essa reunião, que C participou da reunião, que eles comunicaram o fato ao C, então, quer dizer, o C no mínimo tinha que ter dito que era para eles não fazerem isso, etc, etc. Então, o que o promotor de justiça pode fazer? Mesmo diante do relatório da autoridade policial, ele pode se manifestar pelo retorno dos autos e pela continuidade da investigação, se ele acha que tem diligências imprescindíveis. Tudo bem? Ou ele pode se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial. Ainda que a autoridade policial entenda que é o que está provado que foi alguém, o Ministério Público pode dizer, para mim não há crime, é caso de arquivamento. Às vezes a autoridade policial diz, para mim não tem crime, o caso é de arquivamento, e o Ministério Público concorda, para mim é caso de arquivamento. Às vezes a autoridade policial diz, olha, teve crime aqui, mas esgotamos todas as possibilidades de investigação, não conseguimos descobrir quem é o seu autor. Achou lá um cadáver na rua com 5 tiros pelas costas, a autoridade policial começou a investigar, falou, não é suicídio, não é morte natural, teve crime, isso aqui é um homicídio, ou pode ser um latrocínio, mas investigamos todas as linhas, não tinha câmera de segurança por perto, ninguém ouviu, quem chamou a polícia chegou já depois de algum tempo do crime, inclusive a perícia indica que provavelmente o crime ocorreu 5 ou 6 horas antes desse primeiro chamado, ninguém descobriu nada sobre desafetos dessa vítima, sobre alguém que estivesse ameaçando a vítima, simplesmente tem crime, mas não dá para saber quem é seu autor, não tem nenhum elemento para indicar minimamente alguém como autor desse delito. Provavelmente o Ministério Público vai concordar e também vai se manifestar pelo arquivamento. Deu para entender? Qual a diferença de hoje para a nova redação do artigo 28? Hoje, se o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento, vai para o juiz e é o juiz que tem que concordar com esse arquivamento. Na redação futura, o Ministério Público não vai mandar para o juiz, ele vai dizer, arquive-se, comunique-se à vítima, o promotor de primeiro grau, e remete para o órgão superior do Ministério Público, normalmente o Conselho Superior do Ministério Público, para que ele diga se concorda ou não com o arquivamento. Então, o controle deixa de ser externo pela autoridade judiciária e passa a ser interno pelo órgão superior do Ministério Público. Até aqui tudo bem? Ok? Então, vamos lá. E esse é também um ponto importante. O que acontece... Bom, primeiro, por que hoje o juiz que tem que arquivar e por que no futuro a previsão é que o órgão, que o Conselho Superior do Ministério Público é que tenha que concordar com o arquivamento ou possa discordar do arquivamento? Porque vocês já devem ter estudado em direito penal, parte geral, que existe um princípio, nós falamos disso também para quem fez o semestre passado, a disciplina de fundamentos, um princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública. Lembram-se disso? O Ministério Público, se recebe um inquérito e acha que está diante de um crime e tem elementos de autoria, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Essa era uma regra absoluta até 95. Hoje ela tem algumas mitigações por conta daqueles institutos consensuais, da transação penal e do acordo de não persecução penal. Mas fora dessas hipóteses, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. Só que esse é um obrigado é fácil perceber, me parece, com uma boa dose de discricionariedade. Por quê? Porque ele é obrigado se ele considerar que há justa causa para ação penal, que há elementos para oferecer uma denúncia. Mas ele pode dizer, entendo que não há elementos para oferecer a denúncia, por isso me manifesto pelo arquivamento.
Então, justamente como há um princípio de obrigatoriedade, mas o critério é um critério bastante elástico, bastante fluido, a ideia é, para controlar esta obrigatoriedade, nós temos que ter um outro sujeito verificando se está correta ou não a posição do Ministério Público, do representante do Ministério Público, quando ele se manifesta pelo arquivamento. Deu para entender? No desenho atual, esse sujeito é o juiz, atual, porque não está vigorando a nova redação do 28, e com a nova redação do 28, esse sujeito vai ser o órgão superior do Ministério Público. Ok? De qualquer maneira, né, quais as alternativas de quem recebe essa manifestação de arquivamento? Hoje, se o promotor diz é o caso de arquivamento, o juiz diz concordo, arquivado está. No futuro, o promotor diz é o caso de arquivamento, o Conselho Superior vai dizer o quê? Concordo, arquivado está. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer uma discordância. Seja atualmente o juiz, seja no futuro o Conselho Superior, a quem vai incumbir o controle da obrigatoriedade da ação penal, poderá dizer o quê? Discordo. O promotor está entendendo que não tem elementos aqui para oferecer uma denúncia, mas, na minha opinião, tem sim. E aqui o caso é de denúncia. Portanto, não é caso de arquivamento. O Arthur pergunta, quando o processo ocorre na Justiça Federal, qual é a autoridade que recebe? O Conselho Superior do Ministério Público? Isso, Arthur. No regime do Ministério Público Federal, já há uma regra equivalente à nova regra do artigo 28, que prevê que o arquivamento não se dá pelo... o arquivamento não, quando houver essa divergência pelo arquivamento, esse controle, não se dá pelo PGR, mas sim pelas câmaras de arquivamento e de revisão do Conselho Superior do Ministério Público. Tá? Então, hoje, nós temos um regime diferente neste controle. Né? Por quê? Retomando. Se o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento e hoje o juiz, no artigo 28 do Código, entende que não é o caso de arquivamento, ou no sistema projetado, o Conselho Superior do Ministério Público entende que não é caso de arquivamento, hoje vai para o Procurador-Geral, no regime do Código, ou para as câmaras de revisão, no regime do Ministério Público Federal. O que esses órgãos, só muda o órgão, mas quais as alternativas que eles têm? 3 alternativas. A primeira, se o caso é de denúncia, o próprio PGR oferece denúncia. Acho que o caso é de denúncia, o promotor errou, eu ofereço denúncia. A segunda alternativa, que é a mais comum, é ele designa um outro promotor para oferecer denúncia. Por que outro promotor? Né? Quem participou lá da disciplina de fundamentos, quando nós estudamos os sujeitos processuais, nós vimos que um dos princípios que governa o Ministério Público é o princípio da independência funcional. Então, se aquele promotor diz, para mim não é caso de oferecer denúncia, não poderia o procurador-geral dar uma ordem para ele oferecer denúncia, porque daí estaria violando a independência funcional daquele promotor. Por isso que o Código diz, ou o procurador-geral oferece denúncia, ou o procurador-geral designa outro promotor para oferecer denúncia, ou o procurador-geral insiste no arquivamento. Obviamente que se ele insistir no arquivamento, a última palavra é dele. Arquivado está. Certo? Deu para entender as 3 alternativas? Ou ele oferece denúncia, ou ele designa outro promotor para oferecer denúncia. Esses são os 2 casos de discordância. Né? O promotor, em primeiro grau, disse é caso de arquivamento, o juiz discordou e mandou para o controle superior, e no controle superior, o controle superior também discordou do promotor de primeiro grau e disse é caso de oferecer denúncia. Já na terceira hipótese, insistir no arquivamento, o órgão superior está concordando com o promotor de primeiro grau e discordando do juiz que fez o controle da obrigatoriedade da ação penal. Entendeu? Aí pergunta o Mike aqui, o PGR pede o arquivamento, o juiz pode discordar? Não, Mike, porque o 129.1 da Constituição diz que compete privativamente ao Ministério Público o exercício da ação penal, promover a ação penal. Então, só quem pode denunciar é o Ministério Público. E se o PGR diz, para mim não é, o órgão máximo do Ministério Público diz, para mim não é caso de oferecimento da denúncia, cabe ao juiz o quê? Simplesmente aceitar que não é caso de oferecer denúncia.
Não tem como o juiz se substituir ao PGR e ele próprio, o juiz, oferecer denúncia. Isso seria uma ação ex officio que contraria tudo que é a essência do sistema acusatório. Ao juiz cabe julgar e só julgar. Ao Ministério Público cabe denunciar e só o Ministério Público é que pode denunciar. Aliás, vejam que coisa curiosa e como é importante o juiz de garantias, que nós já falamos um pouco, para esse controle. Vejam, imaginem qual o grau hoje de comprometimento psicológico desse magistrado para ser o juiz da causa depois. O Ministério Público vai lá e diz, para mim, não houve crime de licitação aqui, porque a hipótese realmente era de inexigibilidade de licitação, porque era fornecedor único. Peço o arquivamento. Aí o juiz vai lá e fala, não, estou olhando bem aqui, acho que essa investigação mostrou que tinham outros fornecedores, o fornecedor não era único, não. Então, para mim, teve crime de licitação aqui sim, manda para o PGR. Aí o PGR concorda que talvez tivesse crime e manda um outro promotor denunciar. O outro promotor denuncia. Quem vai ser o juiz da causa? Poxa, aquele mesmo juiz que já antecipou a visão condenatória dele, dizendo, para mim, teve crime aqui. Então, hoje, o mínimo que deveria existir é quando temos esse controle anômalo pelo julgador, que o que acontecesse em caso de oferecimento de denúncia, que aquele juiz tivesse impedido para continuar a julgar aquela causa. Ele exerceu o papel dele de controle anômalo, diz para mim é caso de denúncia, portanto ele está antevendo um caso de condenação. Se denúncia tiver, passa os autos para o seu substituto legal. Mas não é isso que vigora hoje em dia. Tá bom? Agora, só antes da pergunta do Arthur, então veja, é vinculante. Por isso, inclusive, que vejam o poder que o PGR tem em relação ao Supremo Tribunal Federal no caso de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Porque lá não tem 28 para controlar, ele já é o órgão máximo. Então, se tem um inquérito na mão do PGR, o PGR diz o quê? Para mim não tem crime aqui, é caso de arquivamento? Não tem controle. Não tem controle por quê? Porque o Supremo pode discordar do PGR. Aí vai discordar do PGR e vai mandar os autos para quem? Para o PGR? Então, vejam o enorme poder que o Procurador-Geral da República tem. Ele é o único legitimado a denunciar o presidente da República e uma série de outras autoridades, cujo foro por prerrogativa de funções do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, por exemplo. E se ele disser, para mim não tem crime aqui, não tem crime, o inquérito arquivado está, não tem quem possa oferecer denúncia, e, portanto, nós vamos ver depois, quando formos estudar ação penal, poderia ter uma ação penal subsidiária, mas no caso dele dizer que não tem oferecimento da denúncia, não cabe, é um poder enorme. O Arthur pergunta, quando a divergência é ao contrário, o juiz entende que não há condições de continuidade, o MP insiste na denúncia, ainda assim é preciso encaminhar para o órgão superior do Ministério Público? Não. Veja, Arthur, o que acontece aqui acabou o inquérito, vai para o promotor. Se o promotor entender que é caso de oferecimento da denúncia, o promotor oferece denúncia. E aí o juiz vai exercer a sua atividade normal, de receber ou rejeitar a denúncia. Vamos imaginar que o promotor diga, para mim tem justa causa para ação penal, vou oferecer a denúncia. E o juiz entenda que não tem justa causa. O que o juiz vai fazer? Simplesmente rejeitar a denúncia. Aí, se o promotor achar que o juiz errou, o controle vai ser recursal normal dessa atividade do juiz. O promotor que entre com recurso interdistrito para o tribunal receber ou rejeitar a denúncia. Falar, o juiz acertou ao rejeitar, mantenha a rejeição, ou o juiz errou, dou provimento ao recurso, receba a denúncia. Tá bom? Só justiça seja feita ao Aras aqui, né? Esse não é um poder só do Aras, esse é um poder que todos os procuradores têm e continuarão a ter. Talvez uma solução para este problema seria se pensar numa possibilidade mais ampla de ação penal privada subsidiária, em que a vítima do delito pudesse, nesse caso, por esse poder anômalo do Procurador-Geral da República, em determinadas situações, exercer uma ação subsidiária no caso de arquivamento pelo Procurador-Geral da República. Mas hoje, arquivado por ele, arquivado está. Pois não, Mariana? Professor, você poderia, por gentileza, repetir... Não estou ouvindo. Peraí, deixa eu ver aqui se é problema do meu fone. Os outros estão ouvindo? Acho que isso. Peraí, então deixa eu tirar meu fone aqui, talvez seja problema deles. Você pode repetir, Mariana?
Alô? Você tá ouvindo, professor? Acho que talvez ela tenha desconectado. Alguém pode falar alguma coisa para ver se eu estou Oi, ouvindo? professor, você tá ouvindo? Não, acho que é Aqui. problema do meu. Alô? Vocês me ouvem? Bom, ainda bem, né? Também se eu estivesse falando até agora sem ninguém me ouvir. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Eu acho que o dele tá mudo. Não, eu não uso Chrome, eu uso. O meu é Mac, eu uso aquele Safari. Mas eu tava com áudio aqui, vou ver aqui do lado. Oi, professor. Tá me ouvindo? Ver nas configurações. Mariana, ele tá com problema de áudio, não tá conseguindo ouvir a gente. Ah, sim. Obrigada. Me ouvem? Sim? Não, agora eu voltei a habilitar o áudio. Mas eu não sei se eu tô ouvindo vocês. Alguém pode falar alguma coisa? Oi, professor. Pode falar, Mariana? Isso, você tá me Eu ouvindo? vou fazer o seguinte, eu vou sair e volto, tá bom? Se eu sair, não cai. Vocês não caem, não, né? Não, né? Então eu vou sair e já volto, tá bom? Só que aí depois eu vou ter que reiniciar a gravação, imagino. Me ouvem agora? Sim? Alguém pode falar alguma coisa para ver se eu escuto vocês? Oi, som. Oi, Ah, teste. Oi, som. agora eu ouvi. Beleza, agora voltou. Mariana, então agora, por favor, pode fazer a pergunta. Professor, é só uma pergunta simples, é que eu tô tentando entender, mas acho que ainda não consegui entender essa questão de um promotor designar outro promotor para poder oferecer a denúncia. O senhor poderia Vamos lá. explicar Posso. novamente? Na verdade, não é um promotor, é o PGR, o órgão máximo. Só ele pode designar. A Constituição, quando trata dos princípios do Ministério Público, prevê um princípio que é da independência funcional do representante do Ministério Público. Ou seja, isso é interpretado como ele deve obediência somente à lei e à concepção dele de como ele interpreta a lei. Então, se ele recebe os autos do inquérito policial e analisa os autos do inquérito policial e fala, para mim aqui não tem crime, uma vez participei de um caso, era um fulano acusado de, muito antigamente, de praticar um estelionato contra as locadoras de DVDs, Blockbuster, por exemplo. Por quê? Porque ele ia lá, alugava um monte de DVD, depois ele vendia os DVDs e não devolvia os DVDs. Aí fizeram uma busca na casa dele, nem aparelho de DVD ele tinha. Então falaram, tá vendo? É um estelionato. Ele já de caso pensado, ele alugava um monte de DVD para vender os DVDs. Só que o contrato dele com a locadora previa que se ele não devolvesse o DVD no prazo X, ele tinha que pagar o valor integral do DVD. Então, bem ou mal, por contrato, ele tinha o poder de, se ele quisesse, não devolver o DVD. Ele simplesmente ficava com a dívida correspondente ao valor de um DVD. Então, o que aconteceu? Oferecida a denúncia, né, o juiz concluiu, eu aleguei isso em defesa, falei, isso não é estelionato, isso é um mero ilícito civil, a denúncia deve ser rejeitada, ele está devendo o valor dos DVDs. Mas crime ele não cometeu, porque o próprio contrato prevê que ele fica devendo o valor do DVD. O juiz acolheu isso e rejeitou a denúncia. Vamos pensar num caso desse, que chegasse para o promotor e a situação fosse inversa. O promotor olha isso e fala, aqui para mim não tem estelionato, tem um mero ilícito civil, contratual, e o que a Blockbuster tem direito é de receber o valor dos DVDs que ele não devolveu. E fizesse essa manifestação e dissesse, por conta disso, não vislumbra o crime, requer o arquivamento do inquérito policial. Vamos imaginar que o juiz tivesse uma visão diferente, falasse, pô, fulano safado, vai lá, se vale disso, depois ele não tem nada no patrimônio dele, a Blockbuster não vai conseguir nunca receber o que tem, crime. Mandava para o procurador-geral. Vamos imaginar que o procurador-geral também achasse que era crime. A única coisa que eu falei é que ele não poderia pegar aquele promotor, sei lá, Deltan Dallagnol, vamos dizer, e falar, Deltan,
você achou que não era crime, mas eu estou determinando que você ofereça denúncia. Por que ele não pode fazer isso? Porque daí ele estava violando a independência funcional daquele promotor, que numa primeira análise já disse, para mim isso aqui não é crime. Claro que como instituição, se o órgão superior entende que é crime, vai ter denúncia. Mas para preservar a independência funcional, por isso que a lei diz, ou o próprio procurador-geral oferece denúncia, ou ele designa outro promotor para oferecer denúncia. Ele não pode designar aquele mesmo, porque senão ele estaria obrigando alguém que entende que não é crime a oferecer denúncia criminal por algo que aquela pessoa entende que não é crime. E aí, com isso, estaria violando a independência funcional desse primeiro promotor que se manifestou pelo arquivamento. Ficou mais claro agora? Entendi, muito obrigada. Nada, não por isso. Boa pergunta, Mike. Imagino que seja algo bem hipotético que levou você a fazer essa pergunta, né? Não que a gente corra o risco de que isso esteja acontecendo na situação brasileira. Evidentemente que não. Evidentemente que o juiz não pode mover a ação penal e nem abrir inquérito sem pedido do Ministério Público. Eu disse na aula passada que eu entendo que sequer o juiz pode requisitar a instauração de inquérito policial, por comprometer a sua imparcialidade. Mas, portanto, o juiz não pode, de ofício, abrir um inquérito policial. Até porque ele pode abrir um inquérito, se ele pudesse, ele abriria um inquérito policial contra alguém e amanhã depois o promotor poderia dizer, para mim isso não é crime. E é exatamente por isso que vamos além, né, que não pode um juiz, seja ele juiz de primeiro grau, seja ele ministro do Supremo Tribunal Federal, decretar uma prisão preventiva de alguém sem pedido do Ministério Público. Aliás, o artigo 228 do Código de Processo Penal tem regra expressíssima, 282, melhor dizendo, expressíssima nesse sentido, de que as medidas cautelares não podem ser decretadas pelo juiz sem requerimento das partes. Então, vamos lá. Está aqui. 282, parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial mediante requerimento do Ministério Público. Se não tiver requerimento do Ministério Público, também não pode o juiz decretar uma prisão preventiva de ofício no inquérito policial. Por quê? Porque o representante do Ministério Público pode entender que aquilo não é crime. Vocês já imaginaram a situação? O juiz vai lá e, de ofício, decreta uma prisão preventiva de alguém. Aí aquela pessoa fica presa. Eu disse a vocês, se a pessoa estiver presa, a investigação tem que acabar em 10 dias. Aí passa os 10 dias, o promotor não oferece denúncia. Por que ele não oferece denúncia? Porque ele acha que não é crime. Veja, o nosso sistema já é difícil de funcionar, cada um exercendo os seus papéis. Como diria até meu filho de 10 anos, cada um no seu quadrado. É simples. O juiz deve julgar, e só julgar. A autoridade policial deve investigar, e só investigar. O Ministério Público deve denunciar e requerer medidas cautelares. E só o Ministério Público que deve requerer medidas cautelares. Hoje nós temos como que eu poderia dizer, uma paranoia do sistema, em que o Ministério Público, que é o órgão feito para acusar e requerer medidas cautelares, quer investigar, quer poderes investigatórios. O juiz que é feito para julgar, e só julgar, quer ter poderes para investigar e para decretar medidas de ofício, quando quem deve investigar é a polícia e medidas devem ser requeridas pelas partes. Então já é difícil o sistema funcionar com cada um exercendo os seus papéis e só os seus papéis. Então, quando nós temos uma esquizofrenia dessa, e vejam, na minha opinião, o que o deputado Roberto Jefferson fez, e agora, mais especificamente, o que o Sérgio Reis fez, embora no dele tenha requerimento do Aras, no do Roberto Jefferson não havia requerimento do Aras, o que ele fez dava, sim, para ser decretada a prisão preventiva. Tinha elementos lá para decretar e para justificar corretamente uma prisão preventiva. Acho que nem está corretamente fundamentada a prisão lá, embora desse para fundamentar corretamente naquele caso. Mas eu preciso de um requerimento. Agora, se alguém chegar para o Supremo e falar, mas por que vocês não decretaram a prisão preventiva desse cara? A resposta é,
Porque não me pediram. E eu não tenho que me sentir mal se eu não fiz algo porque alguém não me pediu. Quem tem que se sentir mal é quem não pediu. Só que se nós passarmos a cada um querer corrigir o papel do outro contra a lei, isto também é desordem. Né? Já se disse que desordem é não cumprir a ordem dos outros. Mas é desordem. É desordem alguém buscar contra a lei subverter o regime democrático. Mas também é desordem alguém descumprir a lei para prender alguém. Senão nós vamos cair numa lógica de que os fins justificam os meios, e aí vai depender da interpretação teleológica de cada um. Então amanhã ou depois também eu vou dizer, bom, agora não tem mais crime, porque foi revogada a Lei de Segurança Nacional. Então não tem mais crime não. Então, não, mas olha, essa conduta é tão grave comparada com outras que são crime. É verdade que aqui o legislador não tipificou isso, mas deve ser por um esquecimento dele. Então, sabe, usando aqui uma proporcionalidade, os fins justificam os meios, eu não sei o quê, sabe? Eu sei que o princípio da legalidade é importante, mas nesse caso isso é tão absurdo, embora não esteja tipificado, que eu vou condenar esse cara sem lei. Eu estou dizendo, eu sei que a lei diz que eu não posso decretar de ofício. Pô, mas o que ele fez é tão grave, vi outro dia alguém escrevendo no Conjuro, dizendo, olha, isso aí seria crime em qualquer parte do mundo. Concordo, é crime aqui também. Mas em qualquer parte do mundo a lei falar o juiz não pode decretar de ofício, o juiz não pode decretar de ofício. O problema é que nós nos sentimos mal, acho que é um pouco um hábito do brasileiro, talvez decorra um pouco da nossa visão paternalista das coisas, em que as coisas não estejam bem. Mas nós, se não é nossa função, a gente quer atravessar a função do outro para tentar resolver o problema. Isso não resolve. Isso cria mais um problema. Né? Com todo respeito. O artigo 43 do Regimento Interno, desculpa, Mike, de cabeça eu não me lembro o que é, se você puder me dizer. O artigo que prevê que o Supremo pode instaurar inquérito, se for esse, eu acho que ele pode até ter a razão de ser na hipótese estrita dele, se é que é isso que você está perguntando, que trata de crimes cometidos nas dependências do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno do Supremo não trata de crimes ocorridos em tese contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? A única justificativa, portanto, nesse caso, seria se tivesse algum investigado com foro por prerrogativa de função. Além disso, é absolutamente contrária à presunção de inocência e, por isso, não recepcionado pela Constituição, a regra do regimento interno que prevê que o ministro responsável por esse inquérito deve ser um ministro escolhido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A presunção de a garantia do juiz natural assegura que todos têm o direito de ser julgado por um juiz competente, pré-determinado por lei. A pré-determinação aceita até o sorteio, porque não há escolhas ou direcionamentos, mas não aceita a escolha deliberada. Então, para mim, esse inquérito, todo ele, já nasce completamente torto. Né? Instaurar uma investigação por fatos que, em tese, podem ser conexos, deveria levar a uma nova distribuição, que não se esse inquérito for conexo, junta com o anterior, que estava com o ministro Alexandre de Moraes, mas não de plano ele próprio instaurar uma investigação. Como eu disse no começo da aula, não é que nenhuma crítica ao ministro em si, eu disse antes da pergunta na nossa aula, né? O simples fato até de um juiz de primeiro grau requisitar a instauração de inquérito policial me parece equivocado, que é a forma dele determinar o início, porque viola a imparcialidade do juiz, que é algo que o juiz mais deve preservar. Se o Marco Aurélio acertou ou errou no caso do André do Rap, pelo que eu me lembro do caso, o caso foi porque não houve aquela reanálise da necessidade da prisão passado 90 dias, que passou a ser previsto com o pacote anticrime. Ou seja, se uma pessoa estiver presa cautelarmente, a cada 90 dias, o juiz deve reanalisar a necessidade da prisão. E se ele não reanalisa a necessidade da prisão, aquela prisão torna-se ilegal. Né? O que aconteceu aqui, nesse caso, pelo que eu entendi, foi isso. A posição do ministro Marco Aurélio não seguiu a linha da jurisprudência que se formou. A jurisprudência se formou no sentido que essa necessidade de revisão da necessidade e adequação da prisão preventiva, ela deve ocorrer até a sentença de primeiro grau. E que depois da sentença de primeiro grau,
que pelo que eu me recordo era o caso do André do Rap, não estaria, não haveria necessidade desse reforço. Essa é a posição que vem prevalecendo. Acho uma posição jurisprudencial equivocada. Acho que até o legislador poderia ter tomado essa posição, mas não o fez. A lei não diz que o juiz de primeiro grau, antes da sentença, deverá, a cada 90 dias, reanalisar a necessidade da prisão. A lei diz que o juiz deve, a cada 90 dias, avaliar a necessidade da prisão cautelar. Mas ela falou juiz, não falou ministro, não falou desembargador. O Código tem dezenas de dispositivos que usa juiz como sinônimo de magistrado. Então, um pouquinho de teoria da interpretação para perceber isso, né? Chama-se interpretação extensiva. Da mesma forma como o Código está cheio de dispositivo que fala o homem, o Código Civil, e é o homem e a mulher. Também não vou dizer que não. Então, a mulher não tem esse direito, porque aqui a lei falou só o homem. Tá? Agora, então, eu acho que um dispositivo está errado, o 2 está errado, mas me permita, com todo respeito, Mike, uma pergunta não tem nada a ver com a outra. E um erro não justifica o outro. Esse raciocínio binário levaria a que, se nós tivéssemos um primeiro juiz que cometeu um grande erro na história da humanidade, todos os outros juízes terem todos os outros erros posteriores legitimados. Não é porque alguém erra num caso que a solução é errar no outro. Se alguém erra num caso, a solução é continuar acertando nos demais. E não é porque alguém errou, mas o fulano não prendeu não sei quem, porque prende o outro. A pergunta não é essa. A pergunta é se a prisão do outro é certa ou errada. E se a soltura ou a prisão do primeiro estiver errada, que se corrija o erro do primeiro. A forma de um sistema evoluir não é persistindo no erro, é persistindo no acerto. E se erros existiram, corrigir os erros anteriores. Esse raciocínio, a mim, ele é um raciocínio que, até de um ponto de vista de lógica formal, não se sustenta. Até porque, se fosse lá, então foi assim, o Martim de Sá foi corrupto no século XVI. Então, como ninguém puniu o Martim de Sá, não estou dizendo que ele foi, estou dando um exemplo, né? Como ninguém puniu ele no século XVI, nenhum mais governante corrupto pode ser punido. Por quê? Porque senão é injusto, porque não puniram o cara lá atrás. Bom, o erro está em não punir ele lá atrás. O erro não está em punir quem faz a coisa errada agora. Mas é iníquo? É iníquo. Mas é iníquo porque lá atrás se errou e acertou agora. A forma de corrigir isso não é para manter a equidade no erro. Né? Então, eu particularmente acho que o inquérito está errado e, na minha interpretação mais extensa da regra da necessidade da revisão periódica da prisão cautelar, acho que o ministro Marco Aurélio acertou. Acertou num caso ruim. Acertou num caso que todo mundo mas o cara era traficante. Sim. Mas entendam que o devido processo legal serve para o amigo e para o inimigo. Entendeu? Os lulistas queriam o devido processo legal para o Lula e acham um absurdo agora alguém querer aplicar o devido processo legal para o Roberto Jefferson. Os bolsonaristas criticam o devido processo legal, o direito ao silêncio, não sei o que, na época do PT, e agora querem o direito ao silêncio. Eles estão certos e errados, cada um. Estão certos enquanto defendem o devido processo legal para si, porque é para ter o devido processo legal, e estão errados porque o outro não gosta da minha simpatia, eu não quero que ele tenha as mesmas garantias. Garantia é garantia, e é mais nobre quando se defende a garantia para quem você não gosta, do que quando defende a garantia para quem gosta. Senão, nós viramos garantistas de ocasião. Isso, não estou falando que é o seu caso, Mike, mas estou aproveitando a pergunta para deixar claro. E eu fico muito feliz porque eu sou criticado pelos dois. Isso me indica que provavelmente eu tenho uma posição equilibrada. Quando eu falava, tal coisa foi errada contra o Lula, aí os caras da direita falavam, esquerdista, professor de esquerda, lulista, então você é a favor da corrupção. Não agradei uma parte, então eu estou feliz. Aí agora, quando eu falo, por exemplo, que tal coisa tá errada, aí os caras falam assim, direitista, não sei quem, então fico feliz da vida de não estar agradando sempre a todos, tá bom? Vamos lá. Falamos da discordância, falamos das 3 hipóteses. Algumas questões ainda agora sobre, propriamente, uma de arquivamento e 2 do desarquivamento, e aqui uma questão importante, né?
Fala-se num arquivamento implícito. O que é esse arquivamento implícito? Que desde já eu adianto a minha posição, que eu acho equivocada, e depois eu vou mostrar para vocês as repercussões práticas que esse equívoco tem. O que é o chamado arquivamento implícito? Seria quando o Ministério Público deixa de se manifestar pelo arquivamento, mas eu implicitamente considero que ele se manifestou pelo arquivamento. Vou dar o exemplo que fica mais fácil e que é perfeitamente possível. Você imagina que eu tenho 2 crimes sendo investigados, o crime 1 e o crime 2, e os suspeitos são o A, o B e o C. O promotor pode dizer, acho que tem elementos, ofereço a denúncia pelo crime 1 e pelo crime 2, contra o A, contra o B e contra o C. Ok. O promotor pode dizer, acho que existe o crime 1 e ofereço a denúncia contra o crime 1, de A, B e C. E entendo que não existe o crime 2. Peço arquivamento pelo crime 2. Não é tudo ou nada. Ou denuncia todo mundo por todos os crimes, ou não denuncia ninguém por nenhum crime. Nesse caso, se o promotor disser, denuncio A, B e C pelo crime 1 e peço arquivamento em relação ao crime 2, o que aconteceu? Eu tenho uma manifestação de exercício da ação penal pelo crime 1 e tenho um pedido de arquivamento do crime 2 em relação a A, B e C. E o juiz vai receber ou rejeitar a denúncia, e se o juiz discordar e achar que em relação ao crime 2 o caso era de denúncia, em relação ao crime 2, ele aplica o artigo 28. Até aqui tudo bem? Tudo bem? O que é o chamado arquivamento implícito? Vamos imaginar que eu estou investigando o crime 1 e 2 contra A, B e C. Aí o promotor vai lá e diz, juiz, receba os autos de inquérito policial, segue-se denúncia em apartado em 28 laudas. Bem, denuncio A e B pelo crime 1 e 2. Realmente, se nós formos parar para pensar, você fala, olha, se eu estava investigando pelo crime 1 e pelo crime 2, A, B e C, e se o juiz vai lá e oferece uma denúncia pelo crime 1 e 2 contra A e B, né, contrário senso, me parece que ele entendeu que o C não cometeu crime nenhum. A gente fala, bom, pode ser que ele tenha esquecido do C. Bom, até pode ser, mas se eu partir do pressuposto que ele deve ter analisado o inquérito com mínimo de atenção, tanto que ofereceu denúncia, o mais normal não é eu imaginar que houve um esquecimento do C. O mais normal é eu imaginar que ele não quis denunciar C. Então, isso é o que alguns chamam de arquivamento implícito. Qual é o problema do arquivamento implícito? É que a própria Constituição diz, no artigo 129, parágrafo 4º, acrescentado pela reforma do Poder Judiciário, que eu aplico, no que couber ao Ministério Público, as regras da magistratura do artigo 93. E lá no 93, está dito o quê? Que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas. Portanto, isso significa o quê? Que todas as manifestações do Ministério Público serão fundamentadas. Se eu estou investigando A, B e C pelo crime 1 e 2, e o promotor vai lá e oferece denúncia pelo crime 1 e 2 contra A e B, não me parece que isso seja um arquivamento implícito em relação a C. E se eu fosse juiz, o que eu diria? Ministério Público, tendo em vista que C era investigado, manifeste expressamente quanto ao C, se é caso de denúncia ou se é caso de arquivamento. Se ele falar é caso de arquivamento, o juiz vai poder fazer o quê daí? Concordar, ok? Ou discordar. Se ele discordar, aplica o artigo 28, manda para o procurador-geral. Por que da onde que surge essa história de arquivamento implícito? Aí vocês vão dizer, mas por que é relevante ter um arquivamento? Por uma disciplina de 2 dispositivos, um artigo de lei e uma súmula do Supremo Tribunal Federal. O artigo 18, aquele que eu já falei para vocês, que trata do arquivamento do inquérito policial, diz que a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Né? Vamos lá, vou colocar aqui para facilitar o que eu estou falando. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, então a autoridade se manifestou pelo arquivamento, o juiz concordou, o inquérito está arquivado. A autoridade poderá proceder a novas pesquisas, isto é, continuação do inquérito, nova investigação, se de outras provas, vejam, tiver
notícia. Há, por outro lado, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 524, que diz o seguinte, vejam a diferença dos dois dispositivos. Súmula 524 do Supremo. As duas tratam do arquivamento do inquérito policial, os dois preceitos. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então vejam que aparentemente os enunciados são contraditórios. O artigo 18 diz: a autoridade policial pode sim proceder a novas pesquisas, isto é, a nova investigação, depois de arquivado o inquérito policial. Mas a súmula diz: não poderá haver oferecimento de denúncia de nova ação penal sem novas provas. Então vocês poderão me perguntar, pode ou não pode? Qual é a diferença aqui? Vejam que o artigo 18 diz que a autoridade policial pode proceder a novas pesquisas, isto é, reabrir o inquérito policial, se de outras provas tiver notícia. Então foi lá, estou investigando o caso da morte do fulano de tal. Bom, arquivei por quê? Porque ele desapareceu, mas ninguém viu ele sendo agredido, o corpo não foi encontrado, a gente não sabe se ele desapareceu, se ele está vivo em outro lugar porque ele tinha dívidas, pode ter sumido, a gente não sabe se alguém matou. Arquive-se o inquérito policial por faltas de prova. O juiz vai lá, o promotor diz ok, o juiz vai lá e fala, realmente, ó, o delegado de polícia investigou tudo, não dá nem para a gente saber se houve homicídio aqui. Arquivado está. Aí surge uma notícia, ó, tal fulano disse que viu ele sendo morto. Ou fulano de tal disse que tal noite viu alguém sendo enterrado em tal lugar que parecia o fulano. O que eu tenho? Eu, autoridade policial, notícia de outras provas. O que eu posso fazer nesse caso? Reabrir o inquérito policial. Determino a oitiva do fulano de tal, que, segundo notícias, teria presenciado a morte do Beltrano. Ou, o corpo está enterrado em tal lugar. Determino que sejam realizadas diligências para verificar se há ou não um cadáver enterrado em tal local e, se houver, que seja realizada perícia para verificar a identidade do cadáver. Diante da notícia de provas novas, eu fiz o quê? Reabri a investigação. Agora, a súmula 524 não trata da reabertura de investigação, trata de algo mais, que é o oferecimento de uma nova denúncia. Aí, veja que não basta notícia de novas provas, essa é a diferença. A parte final da súmula 524 diz que nova ação penal não pode ser iniciada sem novas provas. Aqui é a efetiva existência de provas novas. Deu para entender a diferença? Então eu falei, olha, fulano de tal disse que sabe que o corpo da vítima está enterrado em tal local. Posso reabrir a investigação? Posso reabrir. Artigo 18. Reabra a investigação. Vou lá, mando cavar, mando fazer isso, mando fazer aquilo, não encontro corpo nenhum. Tenho efetivamente provas novas para oferecer uma denúncia? Não tenho. Acho um cadáver no local. Faço uma perícia e a perícia dá negativo como aquele corpo sendo daquela pessoa que o inquérito foi arquivado. Posso oferecer uma denúncia contra alguém por homicídio? Não. Por quê? Porque efetivamente eu não tenho uma prova nova. Me desculpem. Deu para entender a diferença, então? Então, vamos imaginar, o inquérito tramitou, a autoridade policial fez um relatório pelo arquivamento, o promotor concordou, o juiz arquivou, não aplicou o artigo 28. O que pode acontecer dali para frente? O inquérito pode ser reaberto e eu posso até ter nova denúncia. Né? Vamos imaginar que o inquérito é reaberto diante dessas novas notícias. Saúde. O inquérito é reaberto. Vou lá e
acho o cadáver e a pessoa ainda diz quem é que foi lá enterrar. Aí eu faço um reconhecimento pessoal, essa testemunha diz, reconhece a pessoa, aí a autoridade policial pede uma busca e apreensão na casa daquela pessoa, encontra uma arma, foi encontrado um projétil no corpo da vítima, ou enterrado ali próximo do corpo da vítima, é feito um exame de balística e eu constato que aquele projétil era compatível com aquela arma encontrada na casa daquela pessoa. Posso oferecer uma nova denúncia contra essa pessoa? Uma nova denúncia? Não posso oferecer denúncia contra essa pessoa, o inquérito tendo sido arquivado? Posso. Por que eu posso? Porque eu tive a notícia de provas novas e reabri o inquérito policial. E depois eu efetivamente consegui provas novas. Posso oferecer denúncia mesmo a investigação anterior, num primeiro momento, sido infrutífera e tendo havido o arquivamento. Ok? Agora, vou lá procurar o corpo. Não acho corpo nenhum. Foi correto reabrir o inquérito policial? Reabrir o inquérito policial foi correto. Tinha notícias de novas provas, reabri. Obtive efetivamente provas novas? Não. Posso oferecer uma denúncia contra a pessoa? Não. Por quê? Porque, de fato, eu não tenho provas novas. Aí a súmula 524 impede o oferecimento de uma nova denúncia. Deu para entender a diferença? Tudo bem? Por isso que muitos advogados dão importância para o chamado arquivamento implícito. Veja que parece um pouco curioso, mas no final das contas, entre nunca ter sido investigado por um crime e ter sido investigado e ter o inquérito arquivado, o que é melhor para uma pessoa? O que vocês acham? Claro que do ponto de vista moral, etc., é melhor, nunca fiz nada de errado na vida, nunca fui sequer investigado. Mas estamos pensando em termos de proteção jurídica. Não, Gabriela, é melhor ter sido investigado. Porque se eu nunca fui investigado, alguém pode instaurar uma investigação nova e com um conjunto X de elementos eu posso ser denunciado. Só que se eu já fui investigado, foi obtido um conjunto X de elementos, e aquele conjunto foi considerado insuficiente para uma denúncia, tanto que o inquérito foi arquivado, se amanhã ou depois eu continuar só com o conjunto X, eu não vou poder ser denunciado. Eu vou ter que efetivamente ao conjunto X, que são elementos A mais B mais C mais D, isso representa o conjunto X, ter efetivamente conseguido o elemento novo E. Porque se eu só continuar com aquele mesmo conjunto de elementos que levou ao arquivamento, nenhuma denúncia pode ser oferecida contra mim. Então, é curioso, mas substancialmente, ter sido investigado e ter tido um arquivamento a seu favor dá à pessoa mais garantias do que nunca ter sido investigado. Porque se amanhã ou depois ela é investigada em um outro promotor com A mais B mais C mais D, ou melhor, ela nunca foi investigada, mas um determinado promotor com A mais B mais C mais D acha que aquilo é suficiente para oferecer denúncia, oferece denúncia, denunciada ela está. Mas se antes um promotor diverso investigou e com A mais B mais C mais D disse isso é insuficiente, arquive, se arquivado foi, só A mais B mais C mais D não vai autorizar uma ação penal. Eu vou ter que, de fato, obter um elemento novo. Deu para entender? Por isso que os advogados dão importância para o chamado arquivamento implícito e querem defender que existe o arquivamento implícito. Vamos voltar àquele nosso exemplo. Crime 1 e crime 2, em que estavam sendo investigados A mais B mais C. O promotor oferece denúncia pelo crime 1 e pelo crime 2 contra A e B. Se ele falar em relação a C, peço o arquivamento porque não foram encontrados elementos suficientes que indiquem que C concorreu para aquele delito, veja como a posição de C está mais confortável agora. O C sabe, só com base naqueles elementos que deu para denunciar A e B, eu não vou ser denunciado. E se algum outro promotor amanhã quiser me denunciar, ele vai ter que conseguir o quê? Elementos a mais da minha culpa. Vai ter que conseguir um elemento E, um elemento F. Porque só com A, B, C e D serviu para denunciar os outros dois, mas a mim não serve para denunciar. Então, se o promotor vai lá e fala, pediu o arquivamento em relação a C, eu, advogado de C, estou feliz da vida. Só que ele não fala nada. Ok. Fala para você, melhor, você ficou de fora, mas nunca mais ninguém pode me denunciar. Eu falo, bem, não é bem assim e tal.
Aí amanhã ou depois vai para um outro promotor aquele mesmo inquérito e o promotor faz o quê? Oferece a denúncia contra C. Ou às vezes o que é mais comum, muda o promotor daquela promotoria, tá lá no meio da ação penal, cai na cola de um outro promotor e fala, mas pô, meu colega aqui, hein? Bonzinho demais com esse C. Pô, para mim tem elemento sim que o C participou. Como que não tem nenhum elemento contra o C? Aí ele vai lá, dita a denúncia e inclui o C. Sem nenhum elemento novo. Aí, se eu sou advogado de C, eu vou querer dizer, não, mas o inquérito foi arquivado contra o C. Então não pode aditar contra ele, porque você precisaria de um elemento novo. Aí o promotor que aditou vai falar, não foi arquivado. Meu colega não falou nada contra o C. Ele só denunciou A e B. Aí eu vou dizer, bom, mas se ele estava investigando o A e o B e o C, e aí ele não falou nada do C, implicitamente ele achou que o C não era culpado e houve um arquivamento implícito em relação ao C. Vejam como me interessa dizer que houve um arquivamento implícito. Porque se o juiz entender que houve um arquivamento implícito, ele vai dizer, opa, vou rejeitar esse aditamento da denúncia. Por quê? Súmula 524. Não foi descoberta nenhuma prova nova contra C, o inquérito estava arquivado contra C, portanto, C não pode ser denunciado. Todo esse raciocínio está correto, exceto a mim, na parte em que diz que houve arquivamento implícito contra C. Se toda manifestação do Ministério Público deve ser fundamentada, errou quem nessa situação? Errou o promotor, que não falou nada contra o C, quando ele oferece a denúncia contra A e o B, e errou quem? O juiz, que precisava fazer o controle do arquivamento da ação penal, então ele disse, promotor, manifeste-se contra o B, contra o C, positivo ou negativamente, mas diga algo, fundamente sua posição quanto ao C. Aí o promotor lá ia dizer, pois é, nossa, realmente esqueci aqui, ó, faltou denunciar o C, adita a denúncia e denuncia o C, pode? Pode, porque não tinha daí arquivamento contra o C, foi só um esquecimento. Ou diz, olha, poxa, não, ó, é verdade, não, eu tinha que ter me manifestado explicitamente, olha, em relação ao C, eu acho que não tem elemento, ele não era integrante da empresa que foi denunciada, ele só era amigo das pessoas, mas o que disse foi só que ele participou de uma reunião, ninguém falou nada que ele fez ou deixou de fazer. Não, em relação ao C, não tem elementos novos, manifesto pelo arquivamento. Aí se depois vem um outro promotor e adita, eu vou dizer, não, contra C não pode. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Vamos lá. Valor probatório do inquérito policial, e aqui a questão é relativamente fácil. Eu mencionei a vocês que há um artigo do Código, o 155, que me parece que espelha bem essa questão. Então, vamos lá. Vou colocar aqui do lado para vocês. E observem que esse artigo 155 do Código, né, na verdade, ele tem 3 enunciados. Ele tem uma regra geral, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Essa é a regra geral. Prova é produzida em contraditório e o juiz, para proferir a sentença, vai formar a sua convicção com base na prova produzida em contraditório. Bom, mas e o inquérito, que é o que nós estamos estudando? Eu produzo prova no inquérito? Não. Veja que a segunda parte trata de uma vedação, ainda que uma vedação parcial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, veja que o 155, a primeira parte diz, prova é produzida em contraditório judicial, e o juiz pode formar convicção. No inquérito, eu não produzo prova, eu produzo o quê? Elementos informativos. Por quê? Porque a investigação não é contraditória. Esses elementos informativos não têm valor nenhum. Veja, não é que ele não tem valor nenhum. Aliás, a proposta da redação era não podendo fundamentar a sua decisão nos elementos informativos colhidos na investigação. Na tramitação legislativa, eles incluíram esse advérbio de modo exclusivamente. Então, hoje, o juiz pode valorar os elementos do inquérito? Pode. Mas eles precisam estar corroborados por prova produzida em contraditório judicial. Deu para entender? Porque se ele valorar exclusivamente elementos do inquérito, isso é insuficiente para uma sentença condenatória. Tudo bem até aqui? Aí vem a exceção da exceção. Ou seja, o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Não pode.
Preciso de corroboração, vírgula, e aqui é a exceção dessa segunda parte. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Ou seja, se o que eu produzi no inquérito for uma prova cautelar, não repetível ou antecipada, aí eu posso fundar a convicção com base nelas, ainda que exclusivamente. Deu para entender? Tudo bem? Até aqui? Então vamos guardar a primeira parte. O juiz valora prova em contraditório e o juiz não pode condenar somente e exclusivamente com base em elementos de informação produzidos no inquérito. Ok? Excepcionalmente, ainda que os elementos sejam produzidos no inquérito, ele somente com base nesses elementos poderá condenar, desde que sejam o quê? Provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Muito singelamente, nós vamos voltar a estudar isso depois, né? O que são provas cautelares? São aquelas que, pela sua natureza perecível, ou eu produzo rápido a prova, ou depois eu não consigo produzir. Então, por exemplo, imaginem uma perícia, um exame de corpo de delito num caso de um homicídio, a pessoa morreu. Ou eu faço a perícia logo depois da morte, ou se eu enterrar aquela pessoa, eu não vou conseguir mais fazer aquele exame de corpo de delito com aquelas características. Posso até depois fazer uma exumação do cadáver, fazer uma perícia nos restos mortais daquela pessoa, mas não vai ser o mesmo exame de corpo de delito com as características logo depois da morte. Então, vejam, vamos voltar no meu exemplo. Encontrei o cadáver com 5 tiros nas costas. O que eu vou fazer? Vou fazer uma perícia, uma prova cautelar, o exame de corpo de delito. Ah, mas eu nem tenho investigado para participar dessa prova. Não tem problema. Por quê? Porque isso é cautelar. Ou eu faço agora, ou eu não consigo fazer depois. E aí, esse exame de corpo de delito vai poder valer sozinho para condenação lá no futuro. Deu para entender? O que são as provas antecipadas? O Código de Processo Penal tem uma regra no artigo 225 que diz o seguinte, que se por velhice ou enfermidade houver receio de que a pessoa possa não existir ao tempo da instrução, eu posso antecipar a produção da prova. Veja que coisa bonita, receio que a pessoa possa não existir ao tempo da instrução. Quer dizer o quê? Morreu. Então, eu tenho lá uma pessoa doente, idosa, com Covid. Estou na fase da investigação. O que eu falo? Vai dar para eu esperar daqui a 6 meses, 1 ano, ter tido denúncia, citação, resposta? Não. O que eu faço? Eu faço uma produção antecipada de prova. Por que isso chama antecipada? Porque eu antecipo o contraditório. Então, ainda que eu esteja na fase de investigação, como eu estou antevendo que na época apropriada da instrução essa pessoa pode não existir, eu peço para o juiz uma produção antecipada de prova, o juiz designa uma audiência e nessa audiência, em contraditório, eu vou ouvir aquela testemunha. E às vezes eu já tenho até um investigado, indiciado. Imagina que eu tenho alguém preso em flagrante por causa daquele crime. Já vai poder participar da audiência? Vai poder participar da audiência. Ah, mas eu estou ainda na fase da investigação. Mas eu antecipei o contraditório que normalmente não existe para a fase da investigação para esse momento. Deu para entender? E o que são as provas irrepetíveis? São aquelas... E aqui é uma diferencinha para as provas... Uma diferencinha para as provas antecipadas. As provas irrepetíveis são aquelas que, no momento que elas foram produzidas sem contraditório, nada me fazia suspeitar que aquela fonte de prova, aquela pessoa, poderia não existir no momento apropriado. Teve um crime em janeiro de 2020. Chamei lá na delegacia para ouvir a testemunha presencial. Quem era a testemunha presencial? Uma mulher, jovem, saudável, né? Morava na cidade, estava no primeiro ano de faculdade, portanto eu imaginava que ela ia continuar perante os próximos 5 anos aqui em São Paulo. Ouvi-la sem contraditório, por quê? Porque eu disse, a hora que acabar o inquérito, se o promotor entender que a oitiva dessa testemunha é relevante, o que ele faz? Ele arrola ela como testemunha, o dia que o juiz marca a audiência, ela comparece e presta o depoimento dela em contraditório, primeira parte do artigo 155, ela vai poder ser ouvida. Tudo bem até aqui? Vem abril de 2020, infelizmente ela pega Covid e falece. Aí quando chegar na hora da instrução, vai dar para ouvi-la? Não vai dar.
Ah, mas por que você não produziu a prova antecipada, igual no caso da velhinha? Bom, porque na velhinha eu estava antevendo que ela podia morrer. E nessa jovem saudável, ninguém antevia que ela podia morrer. Ou se não tinha Covid, ela morre por atropelamento, ou o cara com 30 anos de idade tem um infarto depois e morre. Então, se eu antevejo que a pessoa pode morrer, eu produzo antecipadamente a prova. E esta última situação que eu estou mencionando a vocês é a chamada prova não repetível. Por quê? Porque quando ela foi produzida, aparentemente ela podia ser repetida. Por isso eu não antecipei a produção. Mas depois ela tornou-se irrepetível. Deu para entender? Tudo bem? Então, nessas 3 situações, elas poderão ser valoradas. Né? Professor, existe diferença na valoração da oitiva da autoridade policial no âmbito do inquérito e a produção de prova testemunhal da mesma autoridade policial? Essa súmula do Tribunal do Rio de Janeiro, na verdade, é uma discussão um pouco mais ampla aqui, André. Qual é a discussão? Muitas vezes, os policiais, e aí não é autoridade policial, é policial mesmo, e normalmente nós estamos falando de policial militar, que está lá na ronda ostensiva, na rua, presencia um crime, prende alguém em flagrante. Aí eu vou lá e arrolo aquele policial como testemunha. Aí o policial é ouvido em juízo. O problema aqui não é de ter contraditório ou não ter contraditório. O policial comparece em juízo, presta o seu depoimento, é ouvido. A discussão é qual o valor do depoimento dos policiais. E a discussão aqui é, o depoimento dos policiais vale igual ao depoimento de qualquer testemunha? Vale menos que o depoimento de uma testemunha? Ou vale mais do que o depoimento da testemunha? Existem as 3 correntes na jurisprudência. Existe uma corrente que me parece claramente equivocada e fala, o policial é um agente público, e se ele é um agente público, ele tem fé pública, então o que ele fala vale mais. Tem fé pública os funcionários públicos, cuja função deles é uma função certificadora da ocorrência de determinados fatos. Tem fé pública o oficial de justiça quando vai na casa de alguém e diz que não encontrou a pessoa para citar? Tem, porque essa é a função dele. Tem fé pública um escrivão de um cartório quando diz compareceu perante mim o fulano que se identificou e faz lá uma escritura dizendo que a pessoa declarou isso ou aquilo? Tem, porque é função dele certificar as coisas que acontecem no cartório. É função de policial militar certificar a coisa? Não, não é função de policial militar certificar a coisa. Função de policial militar é impedir que crimes ocorram. Então não me parece correta a posição que diz que o depoimento dele tem mais valor do que o depoimento dos outros. Então teria o mesmo valor que o depoimento dos outros? Muitos dizem que sim. Diz, olha, o código diz que todas as pessoas têm o dever de depor, policial, como qualquer pessoa, tem o dever de depor. O código, quando tem algumas pessoas que ele desconfia do depoimento dessa testemunha, ele até faz uma ressalva, dizendo que essas pessoas são ouvidas sem prestar compromisso. Por exemplo, o menor de 14 anos é ouvido sem prestar compromisso. O parente do acusado, quando é imprescindível, é ouvido sem prestar compromisso. E o código não faz nenhuma ressalva em relação às autoridades policiais. Por isso, elas podem ser ouvidas, e sendo ouvida, tem o mesmo valor que qualquer testemunha. Tem uma terceira corrente que diz os policiais, quando são ouvidos, têm valor, mas tem um valor diminuto. Por que ele tem um valor reduzido? Do ponto de vista epistêmico. Porque o policial é, naturalmente, uma pessoa interessada. Se o policial realiza uma prisão em flagrante de alguém, ele, quando vai depor, tem interesse em fazer o quê? Em legitimar aquele ato dele. Até porque, se houve uma ilegalidade naquela prisão em flagrante, aquele policial, muito provavelmente, de testemunha, passa autor de crime de abuso de autoridade. Então, esta peculiaridade não é uma desconfiança contra a polícia em si, mas essa peculiaridade do policial coloca o policial numa posição que não é uma posição de absoluto distanciamento em relação àqueles fatos. Como é a Dona Maria que está passando na rua e vê alguém sendo furtado. Ela não tem nenhum interesse em condenar e absolver A ou B, etc. O policial vai dizer, bom, você imagina que a pessoa chega lá e fala, não, eu não estava com droga nenhuma, o policial deu uns tapas na minha orelha e plantou a droga na minha mochila. Pode até ser uma grossa mentira, mas é claro que aquele policial, quando vai ser ouvido, se isso for verdade, não vai falar, eu mesmo, eu plantei a droga nele, playboyzinho folgado, eu não sei o que e tal, dei uns tapas na orelha dele, até porque ele falou que ele era filho de não sei quem, que eu não sabia com quem eu estava falando, quis me dar uma carteirada, ele deu uma carteirada e já deu um tapa na orelha dele. Pode até ser que isso tenha ocorrido, pode até ser que o cara seja um playboy folgado, e pode até ser que esse flagrante seja forjado. Mas alguém vai imaginar que se isso aconteceu, essa testemunha, que deveria ser
alguém que vai colaborar para a instrução vai dizer que tudo isso aconteceu dessa maneira? Não. Então, é por isso que uma terceira corrente diz que o depoimento dos policiais vale menos do que o depoimento de uma testemunha. Tá? Do ponto de vista sociológico, Nicolau Elias ele faz uma distinção muito interessante sobre esse dever de verdade entre duas posições em que ele fala da posição do engajamento e do distanciamento. Isso não vale só para o policial, vale para qualquer um de nós, as próprias partes. Né? Essa é uma discussão, por exemplo, transportando para a nossa área, se o juiz deve ter poderes instrutórios ou não para determinar a produção de prova. Quem defende que sim, Tarufo, por exemplo, se baseia nessa posição, o Elias que diz, olha, as partes elas vão para o processo numa posição não de distanciamento dos fatos, mas elas vão numa posição de engajamento, porque elas estão envolvidas nos fatos. E a partes não vai querer produzir a prova do quê? De toda a verdade, nada além da verdade. Ela vai querer produzir a prova de qual verdade? Se me permitem, entre aspas, da verdade que lhe interessa, da verdade que lhe dará ganho de causa. Ninguém vai num processo para querer uma justiça filosófica do que é absolutamente correto. A parte vai para o processo para tentar o quê? Ganhar a causa, ter uma decisão a seu favor. Então, a posição dela não é uma posição de distanciamento, é uma posição de engajamento. A mim parece que isso tem grande aplicação em relação ao depoimento dos policiais. Né? Então, essa súmula, André, ela não trata tanto do problema do 155, de se a prova é corroborada ou não em juízo. Ela se destina normalmente à prova da primeira parte do 155, da prova produzida em juízo em contraditório, do policial que foi arrolado como testemunha, compareceu em juízo, prestou seu depoimento como testemunha. Mas é só para dizer, nesse caso, que o depoimento do policial tem o mesmo valor do que o depoimento de qualquer outra testemunha. Não adota nenhuma das posições extremadas, nem aquele que tem mais valor do que qualquer testemunha, nem a posição extremada negativa que vale menos do que o das outras testemunhas. Diz, olha, o policial é uma testemunha como outra qualquer, o que ele falou vale como vale qualquer outra testemunha. Deu para entender? Tudo bem? Até aqui? Ok. Não devemos confundir, em relação a esse enunciado do artigo 155, e isso é importante para tratar dos vícios do inquérito policial, e nós paramos nos vícios, e depois na próxima aula, para concluir, queria concluir hoje, mas não vai dar, falamos de investigação pelo Ministério Público, investigação defensiva, e começamos daí depois a tratar da ação penal. Então vamos lá. Provas produzidas em contraditório podem por si só fundamentar uma sentença condenatória. Elementos de informação do inquérito não podem sozinhos fundamentar uma sentença condenatória. É necessário que eles sejam corroborados por uma prova produzida em contraditório. Confesso que é difícil entender isso, porque se eu tiver uma prova produzida em contraditório com força por si só para justificar a condenação não está baseada no elemento do inquérito, já está baseada na prova em contraditório que tem força por si só. Para que isso sirva, eu teria que ter uma situação que eu dissesse só com base nesse elemento do inquérito eu não condenaria. Só com base naquela prova produzida em contraditório eu também não condenaria porque ela é meio fraca. Mas somando esse elemento do inquérito mais aquela prova produzida em contraditório, elas ganham força suficiente para eu considerar esse fato demonstrado e condenar. Essa seria a situação da segunda parte do 155. Tudo bem? Deu para entender? Agora, vejam, não me parece aqui que esse exclusivamente seja um exclusivamente complessivo. Basta que eu tenha qualquer outra prova em contraditório de qualquer outra coisa que está corroborado. Tem que ser uma corroboração daquele fato que eu tenho o elemento do inquérito. Vamos voltar ao nosso primeiro exemplo. Eu tenho crime 1 e crime 2, dos quais são acusados A, B e C. Em relação a C, eu tenho um elemento do inquérito policial. Mas tenho só um elemento do inquérito policial. Mas essa mesma testemunha que no inquérito policial falou de C, ela também falou de A e B. E em relação a A e B, eu tenho outros elementos produzidos em contraditório. Outras testemunhas que compareceram em juízo e falaram que viram A e B cometendo o crime. Posso condenar A e B? Posso. Tenho elementos do inquérito, a testemunha T, que falaram de A e B, e esses elementos estão corroborados em juízo, por testemunhas de juízo que falaram de A e B. Agora, em relação a C, eu só tenho essa testemunha do inquérito.
e ninguém em juízo falou de C. Posso condenar C? Não. Alguns vão dizer, mas a palavra da testemunha T está corroborada por elementos em contraditório. Porque testemunhas que foram ouvidas em contraditório falaram coisas no mesmo sentido que a testemunha do inquérito. Bom, mas falaram coisas em mesmo sentido em relação a A e em relação a B. Então, posso condenar A e B. Mas em relação a C, ninguém corroborou o que a testemunha do inquérito disse. Portanto, não posso condenar C. Deu para entender? Tudo bem? Portanto, tem que ser uma corroboração naquele ponto específico que a testemunha se manifestou no inquérito. Tá bom? Por último, né, e rapidamente, vícios do inquérito policial, né, nós devemos distinguir aqui, e é fácil entender, há uma máxima que vocês vão ouvir muito. Vamos lá, só antes, o Youssef pergunta, professor, não peguei como funciona a produção de prova antecipada na fase da investigação. Ocorre um pedido para produzir isso? Exatamente. Se eu percebo, eu tenho a testemunha presencial de uma chacina, e depois, até porque ela foi testemunha da chacina lá, a milícia foi lá e tentou matar essa testemunha presencial. Ela tomou lá um tiro e está internada no hospital, está lá com risco de morrer. O que eu vou fazer se eu sou delegado de polícia e quero ouvir essa testemunha? Eu tenho que representar para um juiz, falar, juiz, ela é presencial, já tentaram matá-la, ela corre o risco de não existir no momento da instrução. Vamos fazer uma produção antecipada de provas. E aí o juiz vai deferir, vai marcar uma audiência. O código prevê que os atos processuais podem se realizar fora da sede do juízo quando houver necessidade, pode até se deslocar juiz, escrivão em tempos normais, ou hoje por Covid, fazer por vídeo. É uma audiência judicial. Mas nós estamos na fase do inquérito, ainda não tem denúncia. Mas isso é a produção antecipada de prova. Eu marco uma audiência judicial, vai o juiz, vai o promotor, se já tiver algum investigado indiciado, o advogado dele pode comparecer, vão fazer pergunta como se fosse uma produção de prova normal na fase da instrução. Tá certo? Ok. Vamos lá, vícios do inquérito, e aí nós terminamos rapidamente. É muito comum encontrar algo, vocês vão encontrar em milhares de inquéritos, quem tiver curiosidade depois, coloque lá na jurisprudência. Inquérito, nulidade, ação penal. Vocês vão encontrar no ponto que nos interessa, que é o ponto probatório, dezenas, centenas, milhares de acordos que vão dizer algo mais ou menos o seguinte: o vício do inquérito policial não se projeta para ação penal. Então, eu tive um vício no inquérito, tive a denúncia oferecida contra o meu cliente, lá na fase do processo eu aleguei, olha, isso aqui não pode ser validado porque aquele ato do inquérito foi nulo quando foi feito lá no inquérito. E aí vocês vão encontrar os julgados dizendo, o vício do inquérito policial não se projeta na ação penal, como se ele ficasse restrito, limitado ao inquérito. Passou para ação penal, eu não posso mais alegar esse vício. Né? Ali tem algumas ressalvas particulares quanto a isso, mas vamos ao que importa. Primeiro, é importante distinguir o que é vício de ato do inquérito propriamente dito, isto é, ato realizado única e exclusivamente pela autoridade policial na condução da investigação, do que é ato realizado durante o inquérito, mas com autorização judicial, isto é, meios de obtenção de prova. Então, vamos lá. A autoridade policial vai ouvir uma testemunha no inquérito. Quando ela ouve essa testemunha, ela não adverte aquela testemunha que ela tem o dever de falar a verdade. Esta oitiva não foi regular. Essa oitiva no inquérito foi irregular. Se chegar na ação penal e eu alegar, olha, teve um vício lá no inquérito, porque você está querendo usar esse depoimento como prova de corroboração do que foi produzido em contraditório, mas lá ela não foi advertida. Vão dizer, mas isso é um vício do inquérito, fica lá no inquérito. Agora, se durante o inquérito eu requerir meios de obtenção de prova, né, busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, imaginem que o juiz autorize uma busca e apreensão numa decisão não fundamentada. Imaginem que o juiz autorize uma interceptação telefônica num crime punido com detenção, quando a lei diz que o crime só pode ser punido com reclusão. Imaginem vocês que o juiz autorize uma interceptação de sinais eletromagnéticos, que só pode ser feita nas organizações criminosas, num crime que não é de organização criminosa. Esses vícios ocorreram? Ocorreram. Durante o inquérito policial? Durante o inquérito policial. Se projetam para ação penal? Esses claramente se projetam. Por quê? Porque eles não são vícios de ato típico de investigação.
Eles são vícios que estão num meio de obtenção de prova que dependeram de uma ordem judicial. Neste caso, esses vícios impedem que o resultado desses meios de obtenção de prova sejam valorados posteriormente na ação penal. Deu para entender? Ah, mas tem uma jurisprudência que diz que os vícios do inquérito não se projetam na ação penal. Quando o ato é um típico ato de investigação exclusivo da autoridade policial realizado no inquérito. Quando o ato envolve requerimento do Ministério Público, decisão judicial e realização de um meio de obtenção de prova, se este ato foi viciado, isto claramente torna a prova ilícita e ela não vai poder ser valorada nem no inquérito, nem na ação penal. Portanto, nesse caso, sim, ela se projeta para a ação penal. Deu para entender? Tudo bem? Arthur pergunta... vamos lá, o Mike pergunta antes. Exato. No caso, a polícia entrar na casa do suspeito sem mandato judicial, entregar a droga lá, esse vício se projeta para o processo? Mike, sem dúvida, sim. A grande discussão aqui seria se essa busca e apreensão seria ilícita ou não. Porque a Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio, porque a Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio, a busca e apreensão domiciliar exige prévia autorização judicial, mas a própria Constituição excepciona um dos casos em que a busca e apreensão não necessita de ordem judicial, é no caso de estar ocorrendo flagrante delito. Como um dos tipos penais, ou melhor, um dos verbos tipos do crime de tráfico de drogas é guardar, ter em depósito, se a polícia entrar na casa de alguém e encontrar droga, naquele momento havia o flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade guardar ou na modalidade ter em depósito. Até aqui tudo bem? Acontece que esta regra tem sido interpretada da seguinte maneira. Para que um policial possa entrar na casa de alguém e fazer uma apreensão de drogas, estando numa situação de flagrante, ele tem que indicar quais elementos existiam concretos antes dele entrar na casa que lhe permitiam prognosticar que lá estava ocorrendo um crime de tráfico de drogas. Porque senão ele podia sair metendo o pé na porta da casa de todo mundo, nos que ele encontrasse droga, ele falava, opa, deu certo essa aqui, hein? Tivemos sorte. E no que ele não encontrava, ele ia falar, I'm so sorry, olha, eu tinha uma denúncia anônima aqui de tráfico de drogas, tal. Então, hoje, a jurisprudência vem entendendo que mesmo essa busca e apreensão de drogas no flagrante, eu tenho que indicar. Então, o policial vai dizer, nós fizemos uma campana e vimos uma movimentação suspeita na porta da casa do fulano, nós ficamos de noite, vimos alguém chegando e entregando uns pacotes que pareciam ser pacotes de droga, nós recebemos uma denúncia anônima dizendo que nessa casa, nesse endereço, havia venda de drogas, fazendo a descrição de quem vendia a droga. Aí, uma hora, nós vimos que essa pessoa chegou na casa dela, chegou com um pacote lá suspeito, nós resolvemos invadir a casa porque tudo indicava que ali ela estava com a droga. Beleza, não tinha mandado de prisão não, mandado de busca e apreensão, mas era correto supor que naquele momento estava sendo cometido um crime dentro daquela residência. Se eu não tiver elemento nenhum, ainda que a droga seja encontrada, essa busca e apreensão vai ser considerada ilícita. E aí, Mike, como é meio de obtenção de prova, essa ilicitude vai se projetar para a fase da ação penal. Tá bom? O Arthur pergunta, um vício em um ato típico pode se projetar por derivação a um vício de meio de obtenção de prova e contaminando a sua utilidade? Arthur, a tua pergunta é muito boa, eu responderia que sim, mas a jurisprudência vai responder que não. Né? Se eu bem entendi, vamos imaginar o seguinte, eu ouço uma testemunha, ou a autoridade policial ouve um investigado e não adverte esse investigado que ele tinha o direito de permanecer calado. Esse é um vício de um ato típico da investigação. Só que com base no que esse investigado diz, eu vou lá e peço uma busca e apreensão na casa de alguém que ele acaba confessando porque ele achou que ele não tinha o direito de permanecer calado e disse que ele não vendia a droga sozinha, que ele vendia para o fulano de tal e que também o fulano de tal tinha tanto de droga na casa dele. Aí eu vou lá, peço para o juiz uma busca e apreensão na casa daquele fulano. O juiz autoriza. Eu faço a busca e apreensão e apreendo a droga. Daria para contestar, mas veja, não é que daí o vício da oitiva daquela pessoa vai ser alegado. Eu vou dizer que o vício daquela oitiva gerou uma prova inválida na qual o juiz se baseou para decretar a busca e apreensão. Portanto, a busca e apreensão é inválida. Não sei se deu para entender. É o que nós chamamos de prova ilícita por derivação. E aí a prova que chega na ação penal é ilícita. Tá bom? O João Vitor pergunta,
Caso seja juntada uma diligência ao inquérito que for submetida diretamente à apreciação judicial e motive um ato de autoridade judicial, exatamente, o Vitor, acho que você e o Arthur pensaram a mesma coisa, foi isso que eu respondi. Aí sim, né? Aí sim, porque foi baseado naquilo. Vamos imaginar um exemplo mais simples. Eu torturo alguém na polícia para ela confessar um crime. Ela vai lá e confessa o crime. É claro que eu não vou registrar lá no meu depoimento que eu obtive a confissão mediante tortura. Aí eu pego aquele depoimento dela dizendo onde está enterrado o cadáver e peço uma busca e apreensão para o juiz. Veja, a busca e apreensão em si, João Vitor, ela é lícita, porque o juiz analisou, tinha lastro, decretou, era competente, o policial foi lá com mandato e apreendeu. Mas nós dizemos que essa busca e apreensão é uma prova ilícita por derivação. Por quê? Porque ela em si é lícita, mas ela se originou de um ato ilícito. Por isso que vocês já ouviram a expressão teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, ela contamina o fruto. Se a confissão estava envenenada porque foi obtida mediante tortura, o fruto daquela confissão, que era uma busca e apreensão aparentemente válida, estará contaminado também. E por isso ela não será válida. Por isso aí ela se projetará para o inquérito. Mas vejam vocês, tanto o Arthur quanto o João Vitor acabam nos dando exemplos de situações que geram meio de obtenção de prova. E por isso projeta no inquérito. Seria muito mais difícil a discussão, vamos imaginar que essa pessoa torturada simplesmente desse um nome de uma outra testemunha. E aí o delegado chamasse essa outra testemunha no inquérito e ouvisse essa outra testemunha do inquérito. Aí não precisava de autorização judicial. Daí você alegar que a oitiva dessa outra testemunha no inquérito é ilícita por derivação e que, portanto, ela se projeta para ação penal e o que aquela testemunha disse não poderia ser valorado, dá para alegar. Eu acho que é ilícito, mas seria muito mais difícil a jurisprudência aceitar essa ilicitude e provavelmente ela iria dizer, isso é um vício exclusivo do inquérito, esse vício do inquérito não se projeta para ação penal. Tudo bem? Deu para entender? Eu vou colocar, então, no Moodle as nossas aulas da segunda-feira passada e dessa. Vou colocar também o slide do nosso próximo tema, que será ação penal. E aí, na semana que vem, antes de nós começarmos a falar da ação penal, a gente termina os 2 pontos que faltaram do inquérito, que são as investigações não policiais. Isto é, o item 10, que é a investigação pelo Ministério Público, e o item 12, que é a investigação pela defesa. Tá bom? Boa semana para todos. Até segunda-feira que vem. Até logo.